Só tem a gente, mas tá bom. Os versículos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Perto da igreja do Pai do Senhor Jesus. Né? Hoje mais um dia especial a qual nós estamos na presença do Senhor. Eu gostaria que os irmãos refletissem nessa mensagem de hoje. 1 Samuel, 2 Samuel, capítulo 23, versículo 12. Aleluia. Vamos ler o versículo 11 e 12. Aleluia. No versículo 11 fala assim: E depois dele, Samar, filho de Agé, o Erarita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugiram de diante dos filisteus. Versículo 12. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Amém? Então, nesse versículo 12 é o que vai chamar a atenção hoje para a nossa ministração, porque eu quero ressaltar a vocês: se você tem defendido aquilo que Deus tem nos dado, você tem zelado, você tem cuidado daquilo que Deus te deu, né? Porque se você recebe algo de Deus, ou se Deus permita com que você constrói algo, ou que você desenvolva algo, você tem que cuidar, você tem que lutar por aquilo, você tem que sempre estar zelando daquilo que está nas suas mãos. É a responsabilidade que nós temos, a responsabilidade que tem um pai de cuidar de um filho de estar auxiliando os pais, a responsabilidade de uma pessoa que ele conquista através do seu trabalho algo, e ele tem que cuidar, ele tem que zelar como se ele conquistou a casa dos sonhos, e ali ele tem que fazer reparos, ali ele tem que estar sempre reformando, ali ele tem que estar sempre zelando daquilo. E assim é na nossa vida, em tudo aquilo que nós iremos fazer, é no casamento, é na nossa vida espiritual. Você tem zelado da sua vida espiritual? Você tem zelado, cuidado da sua conversão para com Deus? Do seu aceitar Jesus, eu aceitei Jesus como meu único eterno Salvador, mas você aceitou daquele dia em diante, como foi ou como está sendo a sua atitude? Você está regando esse ato espiritual, esse vínculo que você tem com Jesus? Você está cuidando para que Jesus chegue até como Samar? Samar era um dos homens que andava com Davi, e ele chegou naquela região, lá só tinha pessoas, os filisteus estavam ali e ele estava querendo tomar aquele campo de lentilha. Era um espaço muito bom, onde tinha produção de coisas que eram originadas por Deus. Ele podia chegar lá e olhar o campo, igual está escrito aqui no versículo 12, e este pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu. Ele entrou naquele espaço e falou assim: não, isso aqui é Deus que deu, é Deus que aqui foi algo que é promessa de Deus, então eu preciso defender isso aqui. Você tem defendido aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos? Os projetos que Deus tem colocado nas suas mãos? Você tem cuidado, você tem zelado daquilo que você chegou e falou: Senhor, me dá, Senhor, eu preciso, ó Senhor, ou Deus vem e fala: olha aqui, ó, estou eu te proporcionando algo. Porque vai ter os opositores, igreja. Vai chegar os inimigos de nossas almas, que vêm para detonar, para acabar, para denegrir a nossa paz. Aí vem os devoradores que
que vai tocar nas nossas finanças. Aí vem o inimigo com a sua seta que vai lançar entre um relacionamento, para que o relacionamento, quando ele está na presença de Deus, ele se esfrie, ele se acabe, ou entra brigas, ou entra algo assim que a pessoa desanima, ou na sua vida espiritual, no seu ministério. Você tem regado, você tem se esforçado, você tem lutado assim como Samar, ele lutou por aquele pedaço de terra, ali como diz a palavra, ele pôs-se no meio e defendeu, e feriu o filisteu, e olha o segredo, e o Senhor operou um grande livramento. Como é que você pode ter livramento? Como é que Deus possa te dar livramento se Ele não vê você lutando pelo aquilo que Ele te deu? Ele não vê você brigando, você protegendo, você trabalhando em cima daquilo que Deus permitiu que você construísse. Como se você tivesse a sua casa e ficasse aberto, todo mundo entrasse lá e usufruísse daquilo lá, acabasse com aquilo lá. É como que você tem um carro e aí você deixa ele largado, não cuida, não zela, não troca óleo, não faz manutenção, e daqui a pouco ele está tudo deteriorado. É como você tem uma joia e você deixa ela lá e uma pessoa passa lá e cata e rouba a sua joia. Então, a mensagem que eu quero é que você precisa tomar posse daquilo que Deus te entregou nas suas mãos. O que Deus entregou na sua mão? O que Deus está entregando nas nossas mãos? Você precisa zelar a igreja, precisa cuidar com carinho, precisa se importar com aquilo que Deus tem colocado em vossas mãos. Você não pode deixar de qualquer jeito. Você não pode abandonar simplesmente o campo que Deus tem te dado, as promessas que Deus tem te dado, a força que Deus tem proporcionado para você vencer, a visão que Deus tem te incomodado, abrir os seus olhos para você enxergar, ou o caminho por onde você passar. Samar estava no lugar aonde aquele pedaço de terra era cobiçado por outras pessoas, pelos filisteus. Por que era cobiçado? Porque tinha algo importante lá dentro. Lá tinha algo pela qual Deus honrava aquele pedaço, aquela lentilha que estava ali. E assim é na sua vida, igreja. Deus se importa com aquilo que Ele tem colocado nas vossas mãos. Deus se importa com os projetos que Deus tem dado para vocês. Para quê? O inimigo não tomar. Que ele precisa trabalhar. Deus vai dar o livramento, mas para isso você precisa tomar posse daquilo que é seu. Como é tomar posse? É cuidar, é zelar, se esforçar. É sempre estar buscando inovar aquilo que Deus deu, é sempre estar cuidando mais daquilo que Deus deu. Muitas vezes há um recuo, havia um importante campo de lentilha, lá no versículo 12, e 11, que nós lemos, na cidade de Lei, e os filisteus queriam tomar posse daquele cobiçado pedaço de terra, devido ao recuo do povo. Porém Samar pôs-se no meio daquele campo e o defendeu, ferindo os filisteus. Você tem lutado por aquilo que Deus tem te dado? Ou você se entrega sempre de mão beijada? Não, tá bom. Você se conforma fácil? Ou você desiste sem saber o valor que tem as coisas? Ou você não luta para aquilo que é seu? Ou você não luta para aquilo que você orou para Deus para que você conquistasse? Ou você não luta para aquilo que Deus mostrou e te encorajou a fazer? A atitude corajosa de chamar agradou a Deus, e o Senhor honrou sua determinação de valorizar o que Ele havia lhe entregado, operando um grande livramento. Então Deus chamou Samar. Deus viu a intenção de Samar e falou: aqui é um homem guerreiro, aqui é um homem zeloso, um homem cuidadoso, aqui ele está lutando por direito daquilo que eu deixei aqui. E eu vou ajudar, eu vou dar livramento para ele. Ele vai vencer essa batalha.
Como você vence batalha se você não luta, se você não prioriza aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos? Como conquistar, igreja? Como permanecer? Como inovar? Como tornar aquilo que Deus deu mais produtivo? Muitas vezes a gente só perde. Existem pessoas que não crescem, eles só perdem. Porque não cuida daquilo que Deus deu. Ele não rega. Ele não prepara o terreno para que há novas plantações. Ele fica naquele chororô, naquela lamentações. Só se lamentando, só murmurando, só vendo o problema aonde está a solução. Nós temos que abrir nossos olhos. Nós temos que viver diferente. Nós temos que tomar posse daquilo que Deus tem nos dado. Não importa qual área da sua vida você precisa tomar posse, mas você precisa cuidar, você precisa zelar. Não deixa de escapar pelos ombros das mãos. Não deixa que a ferrugem e a traça tomem conta daquilo que Deus te deu. Não deixe com que o inimigo venha e ofusca seus olhos para que você perde o brilho daquilo que Deus te deu. Não permita, não deixe escapar aquilo que é muito precioso para Deus. Se Ele deu, é porque se Deus te deu, é porque tem valor, igreja. Então não desista, luta pelos seus benefícios, luta para aquilo que Deus tem te dado. Luta. Lá em Juízes capítulo 15, do versículo 14 a 19, está escrito assim, versículo 15, do 14 ao 19. Sansão fere 1000 homens com a queixada de um jumento. E vindo ele ali, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém o Espírito do Senhor possantemente se passou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu-se a sua mão, e tomou-a, e o feriu com ela 1000 homens. Então disse Sansão: com uma queixada de jumento, 1 montão, 2 montões, como uma queixada de jumento feria 1000 homens. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão, e o chamou àquele lugar Ramate-Lei. E como tive grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois agora de sede, e cairei nas mãos destes incircuncisos. Então o Senhor fendeu a caverna que estava em Lei, e saiu dele água, e bebeu, e o seu espírito tornou, e reviveu pelo que chamou o seu nome, a fonte do que clama, a qual está em Lei até ao dia de hoje. É uma mensagem conhecida, sim. Muitas pessoas que leem a Bíblia e falam: Sansão com uma queixada matou 1000. Você acha que ele tinha poder e força para isso, igreja? Não. Por que isso aconteceu? Porque ele lutou. Porque Deus, o Espírito de Deus, como disse, o Espírito de Deus veio e se possou de Sansão. E muitas vezes nós não temos forças, nós somos fracos, porque nós não permitimos com que o Espírito de Deus habita em nós. Porque nós nos fechamos. Porque o nosso corpo está tão sujo, nossa mente está tão pecaminosa, que o inimigo, ele domina os pensamentos, e que Deus não consegue alcançá-lo. Por isso que nós temos que vigiar o tempo todo, igreja. Por isso que nós temos que lutar, defender aquilo que Deus tem nos dado. Por isso que nós temos que tomar posse. Sansão, ele lutou, ele desfaleceu, ele caiu na caverna. E ele falou: agora vou eu morrer. Porque as forças dele já tinham acabado. 1000 homens foram mortos. E ali o Senhor fendeu aquela rocha, e ali saiu água.
E essa água que ele bebeu trouxe vida para ele. Então o Espírito tornou-se e reviveu. Então, nós precisamos, mesmo abatido, mesmo fraco, mesmo decidido, olha, eu já não aguento mais, nós falamos para Deus, Deus, olha, não tenho mais força, estou desfalecido. Aí é a hora de Deus agir na nossa vida. Por que Deus age na nossa vida, igreja? Quando nós temos algo em comum com Ele. Quando nós doamos para Deus. Né? Quando nós permitimos que a vitória do Senhor, Ele faz parte do nosso cotidiano. Então Deus já tinha dado uma grande vitória a Sansão naquela mesma região, operando o grande livramento contra os filisteus. Então foi a segunda vitória sobre aquele povo que queria acabar. Primeiro, queria roubar o campo de lentilha, um lugar precioso. Segundo, Sansão foi lá, Samar feriu eles. Segundo, Sansão foi lá e acabou com eles. Então, 2 Samuel 8,14 é dito assim: e a cidade que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel, desde Ecrón até Gete, e até os seus termos Israel arrebatou das mãos dos filisteus. Devemos ocupar o espaço que Deus nos deu, para que os inimigos não venham ocupá-lo. Sabe por que nós perdemos muitas vezes o espaço pelo qual nós conquistamos? Porque nós permitimos que o inimigo ele habite naquele lugar. E ele só habita em meio às fraquezas, em meio às indecisões, em meio às friezas, em meio aos pensamentos pecaminosos, em meio à apatia, quando nós não vivemos o que nós temos que viver com Deus. Então você precisa tomar posse daquilo que Deus tem nos dado. Olha lá em Josué capítulo 1, versículo 3 e versículo 5. O Senhor falou assim, todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Depois, ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Primeiro Deus fala para Josué: aonde você botar as plantas dos pés, você vai conquistar. E ele fez o quê? Ele lutou por aquele espaço. Ele lutou por aquele espaço. E você precisa lutar por aquilo que Deus tem te dado. Segundo, ele falou assim: olha, estarei contigo todos os dias da sua vida. Isso é uma coisa muito gratificante, igreja, para mim e para todos vocês. Saber que Deus está contigo, está conosco, que Deus está lutando, e que Deus fala assim: eu estarei contigo, eu não te largarei e nem te desampararei. Por que muitas vezes nós sentimos desprezados? Por que muitas vezes nós abandonamos as coisas de Deus? Porque nós não sentimos a presença de Deus. E Deus falou assim: eu vou te sustentando, eu vou diante de ti e vou te sustentar. Então não temas, não tenha medo, não fraqueja, luta para aquilo que Deus tem te dado. Valorize um pouquinho mais aquilo que Deus colocou, aquilo que Deus entregou na sua mão. Esaú, olha só a diferença de Samar. Esaú, ele tinha a primogenitude, e ele perdeu, ele era primogênito. E ele perdeu a primogenitura por causa de um prato de lentilha. Ele vendeu para o irmão dele tudo aquilo que ele tinha de direito. Ele não cultivou, ele não guardou, ele não tomou posse daquilo. Olha a diferença de Samar. Samar lutou pelo pedaço de terra que onde havia lentilhas. São duas histórias diferentes, com sucesso diferente. Um Deus honrou, e o outro ele pagou o preço, porque aquilo que Deus tinha dado ele não valorizou. Ele vendeu aquilo que Deus deu. E muitas vezes você está vendendo aquilo que Deus tem dado na sua vida. Você não pode entregar de mão beijada aquilo que Deus tem dado para você.
Você não pode permitir que o inimigo tome de você aquilo que Deus te deu. Esaú deveria ter valorizado o seu direito de primogenitura, mas que Deus deu para ele. Ele deveria defender como Samar defendeu, mas não, ele perdeu, ele vendeu. E é o que muitas vezes muitas pessoas fazem com as coisas de Deus. Eles vendem, eles não valorizam, eles não seguem adiante, ele não permite com que as bênçãos de Deus continuem na vida. Eles bloqueiam. Sabe como você bloqueia as bênçãos de Deus na sua vida? Quando você não prioriza ele. Sabe como você bloqueia as coisas de Deus na sua vida? Quando você começa a colocar as coisas deste mundo acima das coisas do céu. É quando você ama mais as coisas naturais do que as coisas espirituais. É quando você não decide mudar de vida a favor das coisas de Deus. Você permanece fazendo aquilo que você acha que o seu eu conquistou e não o que Deus tem para te dar ou para você conquistar, né? Caleb também, ele valorizou a herança que Deus deu. Ele foi lá e lutou, porque quando ele chegou na terra prometida, Moisés não foi, mas Caleb foi. Ele chegou lá e só viu gigantes. E hoje você pode olhar para a direita, para a esquerda, para frente ou para trás, no seu trabalho, dentro da sua casa, no seu lar, no seu casamento, no seu relacionamento, na sua espiritualidade com Deus, você pode enxergar um monte de problemas, um monte de gigantes, um monte de atitudes que possam te paralisar. Mas Deus falou assim: cuida, zela daquilo que eu tenho te dado. Zela daquilo que eu tenho te dado. Defende, valoriza aquilo que eu entrego nas vossas mãos. Então, lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1, o apóstolo Paulo exorta os ministros a não receberem em vão a graça de Deus. E muitas vezes nós recebemos a graça de Deus e não valorizamos, porque para a gente não tem significado. Ah, o Senhor me abençoou, ótimo, Ele é meu Pai, Ele pode me dar, mas aquilo não tem valor. Tem um ditado aí que fala que tudo aquilo que você ganha fácil, vai embora fácil também, você gasta muito fácil, não há valor, e nós precisamos valorizar. Em Colossenses capítulo 4, versículo 17, o apóstolo Paulo pede para valorizar e atentar-se ao ministério que ele já havia recebido do Senhor, para cumprir o ministério do Senhor. Você tem valorizado ou você tem cumprido o ministério que Deus tem colocado nas vossas mãos? A vida que Deus tem colocado na sua mão, que já é um ministério, o dom de vida, o dom de conquistar, o dom de trabalhar, o dom de produzir, o dom de viver, você tem cultivado, que é o mínimo básico? Ou você tem relaxadamente contribuído para que a sua vida não cresça, porque a enfermidade toma conta da sua vida, porque os vícios tomam conta da sua vida, porque os interesses pelas coisas naturais sejam maiores do que as coisas espirituais? Então você não está zelando daquilo que Deus te deu. E eu finalizo lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 14, 2 Timóteo 1, 14, aonde diz assim, Paulo diz a Timóteo: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo que habita em vocês, o Espírito Santo que habita em nós temos que guardar, nós temos que zelar por isso, pela saudade, para que nós não venhamos fraquejar, para que nós não venhamos sofrer tanto quanto nós estamos sofrendo, para que nós não venhamos esfriar o tanto que nós estamos esfriando na presença de Deus, para que nós não venhamos virar as costas para o Senhor, e sim agarrar, abraçar e viver mais esta santidade, esta unção, esse poder, essa autoridade, aquilo que o Espírito Santo tem colocado, tem habitado dentro de nós. Nós temos que valorizar.
nós temos que guardar, nós temos que zelar, porque não é em vão o que Deus tem nos dado. Amém, igreja? Então, tudo aquilo que está conosco, em nós, é maior do que aquilo que está no mundo. 1 João capítulo 4, versículo 4. São as ameaças. E nós precisamos estar mais forte, nós, espiritualmente, do que as coisas que estão no mundo, que está dominando as nossas vidas. Então, toma posse e guarda e defende tudo aquilo que Deus tem te dado. Amém? Glória a Deus e as palmas do Senhor Jesus.